O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando hoje com o primeiro domingo, o tempo do Advento. Para a igreja, também começamos, portanto, este novo ano litúrgico. É como se nós pudéssemos então dizer uns aos outros feliz ano novo, né? Porque estamos iniciando, portanto, este ano C, do qual somos chamados, portanto, a meditar particularmente o evangelista Lucas. Durante o ano B, que terminamos com esta última semana, nós meditávamos especialmente aos fins de semana o evangelista Marcos. A igreja quer sempre recordar e mostrar que não importa o momento, nós sempre somos chamados a observar Jesus como alfa e ômega, princípio e fim. No alfabeto da língua portuguesa, o A e o Z, né? É por isso então que nós observamos e sempre fazemos esta meditação cíclica da palavra, de modo que observamos a primeira vinda de nosso Senhor, mas também nos preparamos para a sua segunda vinda, assim como ele veio no primeiro momento, mas de modo humilde, pequeno, no escondimento, né? Ao passo que nem foi bem acolhido em Belém para seu nascimento, da segunda forma virá com grande poder e glória. É assim que a igreja compreende, e por isso nós também precisamos estar atentos, haja vista que também nós precisamos, se queremos fazer este primeiro encontro pessoal com Cristo, irmos a Ele através da humildade, da pequenez, para que assim sejamos alcançados com a coroa de poder e glória que Ele quer nos conceder. Por isso, a própria liturgia vai nos ensinar e ajudar a meditar estes momentos. Advento quer dizer então a preparação para aquilo que há de vir, aquela palavra da qual às vezes nós não sabemos bem a tradução e escutamos na liturgia, Maranata, a tradução vem Senhor Jesus, né? Mas também nos preparar, portanto, para a parousia do Senhor, a sua segunda vinda. E como o padre já disse há pouco, nós nos preparamos desta forma, de modo vigilante e oracional. Para meditar a Sagrada Escritura que nos é proposta, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, trata aqui sobre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para estar preparado para esta primeira vinda. É fato que na época que Jesus nasceu, não estava governando Israel um descendente de Davi, mas que era deste tronco de Jessé que queria brotar aquele que seria o rei, o governador de Israel. E mais,
não governaria somente Israel, mas todas as nações. E é isso que nós rezávamos, inclusive na semana passada, na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, quando proclamávamos, portanto, que nosso Senhor é não somente Rei dos católicos, não somente Rei do povo de Israel, não somente Rei, não, Ele é Rei de todas as nações, Rei de todos os seres. E por isso então, este reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa acontecer através da nossa vida, através do nosso esforço, através do nosso exemplo, e assim verdadeiramente que nosso Senhor impere, governe todas as nações. Por isso na semana passada nós escutávamos que Ele seria o soberano de todos os reis, ou seja, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que está trazendo para nós o profeta Jeremias. Eis que virão dias em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Então, havia sido prometido que da tribo de Judá, da descendência do rei Davi, iria vir aquele que governaria todo o universo. Nestes dias farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Então, da semente de Davi, da árvore de Davi, viria então a semente que iria fazer crescer e reinar sobre todas as nações. E não seria um espinheiro, mas seria a videira verdadeira, que faria com que todos nós pudéssemos beber, comer do seu fruto. E não mais um fruto que foi proibido, mas ao contrário, um fruto que nós devemos comer para assim alcançar a salvação. E este fruto, o próprio Jesus se apresenta como o pão descido do céu, aquele que sacia a nossa fome. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Então aqui é apresentado de que aquele que viria governar Israel é conhecido por sua justiça. É um homem justo. Então o Evangelho nos apresenta este homem justo e como governará Israel e toda a humanidade. Diz Jesus, portanto, aos discípulos, no Evangelho segundo São Lucas: na terra haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. É fato que em toda a história da igreja, em toda a história, em todos os tempos, nós vimos sinais acontecerem. Veja, por exemplo, recentemente nós escutávamos um trecho deste evangelho, né? E eu lembrava quando, por exemplo, o que aconteceu em Fátima no dia 13 de outubro, né, de 1917, se não me falha a memória. Quando acontece, portanto, que a bem-aventurada Virgem Maria, anunciando que aconteceria um grande sinal, que seria possível ver por todos os cantos, em todos os lugares, por muitas pessoas, em muitos lugares, por todas as pessoas que procurarem enxergar. E o sol bailou sobre a terra. Muitas pessoas que estavam encharcadas por ocasião da chuva tiveram as roupas secas, mas elas mesmas não foram atingidas. Ora, se a roupa secou, como que poderia, portanto, só quase aparentemente cair sobre a terra e nada acontecer com eles mesmos, né? Então, estes sinais do sol, na lua, nas estrelas, que foram, portanto, apresentadas e antecipadas por nosso Senhor, aqui nós podemos colocar um deles. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Toda a igreja irá perecer, porque o Senhor, de alguma forma, será deixado de lado. É fato que em muitos lugares e por muitas pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo é esquecido, inclusive por aqueles que se dizem cristãos. O ensinamento, o evangelho, o mandamento de nosso Senhor muitas vezes é negligenciado, mesmo por aqueles que são batizados e dizem ser seguidores de Jesus.
não é? Não precisamos ir muito longe. Às vezes nós conhecemos até gente da nossa família, né, que às vezes compreende e diz exatamente coisas do gênero. Ou até dizem, né, eu até sigo Jesus, mas essa história de igreja, essa história de que eu preciso deixar isso, abandonar aquilo, renunciar aquilo outro, isso aí é conversa, isso aí é a igreja querendo tirar dinheiro, isso aí é coisa de não sei quem, e a gente vai inventando, né, jeitos, modos, maneiras, né, de sermos enganados, inclusive, por Satanás. O que quer dizer isso? Quando Jesus nos apresenta que homens acabarão desmaiando de medo quando estas coisas começarem a acontecer. Quando ouvimos e falamos sobre o fim dos tempos, nós sempre ficamos às vezes amedrontados, né? Começamos a ficar pensativos, como isso será. E, na verdade, devem ficar pensativos e amedrontados somente aqueles que são enraizados no mundo. Somente aqueles que são mundanos, por assim dizer. E às vezes a gente acha que mundanos é somente aqueles que de alguma forma pecam gravemente e não estão nem aí com isso, né? Não, na verdade mundanos são todos aqueles que ainda fazem virtudes por causa de algo que podem alcançar nesta vida, né? Eu só sou virtuoso por algo que ainda, porque eu vou receber um elogio, porque eu vou receber alguma situação, porque eu não quero desagradar o coração de alguém. Então, se eu faço isso por causa de alguém, por causa de uma ocasião, por causa de uma situação, no fundo eu estou fazendo isto, né? Porque eu estou ainda mundano, enraizado no mundo. E é por isso então que nosso Senhor diz que também estes ficarão amedrontados, também estes devem perecer no sentido de ficar realmente, e porque não estavam à espera do Senhor. Tem gente que justifica inclusive o próprio pecado, porque todo mundo faz, porque isso aí na verdade foi na época de Jesus, né? Às vezes falam que a questão do divórcio na verdade já é uma situação ultrapassada. Ora, né, na época de Jesus ele entendia assim, mas hoje em dia já são outros tempos. Gente, o divórcio é algo tão antigo que foi discutido lá na época de Moisés. Jesus é que na verdade traz esse renovo de dizer e afirmar que não há possibilidade e chance do divórcio. E neste exemplo existem todos os outros, não é? Agora, aqueles que estão e permanecem na amizade com o Senhor, que são virtuosos porque amam a Deus, diz nosso Senhor, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, aos mundanos vão estar se borrando de medo. Aqueles que são amigos de Cristo, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima, né? Aqueles que, portanto, se compreendem estrangeiros neste mundo, a estes, portanto, fiquem tranquilos, porque vocês serão alcançados de poder e glória. O poder e glória que o Senhor virá por sobre as nuvens. E por isso, nós precisamos compreender que para sermos revestidos de poder e glória, antes precisamos também fazer o mesmo caminho que nosso Senhor fez na sua primeira vinda. A sua primeira vinda foi de humildade, foi de pequenez, foi de cruz, foi abraçando os sofrimentos, as dificuldades, não é? Foi se colocar a santificar através do trabalho. Foi assim a primeira vinda de nosso Senhor. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis com o Evangelho, insensíveis com as coisas, com os mandamentos de nosso Senhor. Se, por exemplo, a gente joga, sei lá, uma água morna num sapo, não é para fazer isso, né? Mas se isso acontecer, o que acontece com o sapo? Ele sai pulando desesperado, não é? Porque ele está sensível àquilo. Ele fica, sente, né, o calor e cai fora. Agora, se alguém pega uma panela, a água mais fresquinha, coloca o sapo dentro, coloca para ferver aquela água,
né, a fogo brando, ele vai se acostumando, vai se relaxando, quando percebe, já era, né? Ele é cozido. É isso, portanto, que nosso Senhor está dizendo: cuidai para que os vossos corações não fiquem insensíveis. É claro, minha gente, se o diabo se apresentar todo feião, como a gente acha que ele é, e ele é mesmo, né? Porque a beleza está em Deus. Se a gente acha que ele vai se apresentar, né, aquele capetão horrível, com um monte de chifre, garfo e coisas assim, a gente cai fora. Então ele se apresenta, né, amigo, próximo de nós, íntimo. Ou seja, é esta panela de água fria, né, de onde o sapo vai adentra, acolhe e vai sendo cozido até o momento que a gente não percebe e aí não dá tempo mais de sair. É por isso então que precisamos estar muito, muito, muito atentos. Eu gosto do exemplo, às vezes eu dou para algumas pessoas, né, que vão se acostumando com o pecado. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas no estômago, para alguns ácidos ou coisas assim, e por isso está causando mau hálito. Uma pessoa que está causando mau hálito, no começo ela se sente incomodada, vai até o dentista, fala: olha, não sei o que está acontecendo, escova o dente, não resolve, estou ficando com mau hálito o tempo todo. Aí o dentista fala: olha, você precisa procurar um gastro, né? Porque é um problema provavelmente no estômago, alguma coisa assim, você precisa tomar algum medicamento, coisa do tipo. Ai, doutor, agora eu estou meio apertado de dinheiro, não vou conseguir agora, mas vou procurar aí, daqui a um mês mais ou menos, aí eu vou conseguir fazer. Deixa, né? Vai ali, deixando para o outro mês, aí fala assim: olha, acho que já resolveu, né? Não estou sentindo mais o cheiro. Na verdade não é que resolveu, é que acabou se acostumando com o mau cheiro, né? Ela convivendo todos os dias, foi se acostumando, e aí o mau cheiro só é sentido pelos outros. Ele mesmo já se acostumou, né? Ele mesmo já, tanto faz, tanto fez, porque foi se acostumando com o pecado. É isso que Jesus está dizendo: não fiquem insensíveis. E o que nos pode tornar insensíveis? A gula. Não fiquem insensíveis por causa da gula. Quer ver uma coisa? O que adianta a gente no advento, na quaresma de São Miguel? Às vezes a gente pega e faz um monte de penitências, de jejum, de abstinência. No tempo da quaresma eu não vou comer carne. E aí chega no dia de Páscoa, se entope de tanto comer, né? Faz aquela bacalhoada na sexta-feira santa. Agora, o que vai ter de gente nesse tempo agora, no advento, fazendo penitência, se prepara tanto para o Natal, chega no dia de Natal, quase morre de tanto comer. Aí vai o salpicão, e vai a rabanada, e vai o panetone, e vai não sei o que lá. O tanto de comida, às vezes, a ceia quase se infarta de tanto comer. E que adiantou todo aquele processo que fez no tempo do advento? Aí talvez alguém pode pensar assim: então é melhor não fazer nada, né, padre? Não é disso que se está dizendo. É para fazer a sua penitência, o seu jejum, a sua abstinência neste tempo, mas para continuar na sobriedade no pós, depois no momento da festa, para não se tornar insensível. O que mais que nos torna insensível? A embriaguez. Uma coisa é uma latinha de cerveja, outra coisa são 10. São totalmente diferentes, né? Ou uma coisa é falar assim: eu vou tomar só uma latinha e comprar aquele barrilzinho da Heineken e tomar sozinho. São coisas diferentes. E tem pessoas que vão achando que está tudo certo, que está tudo bem. Não é disso que se trata. A embriaguez vai nos tornando insensíveis. Insensíveis. Nós mesmos nem percebe. Quem está fazendo, quem está se embriagando, nem vai percebendo, porque está se tornando insensível. Incomoda os outros. Se torna uma pessoa desagradável. Insensível. O que mais que nos torna insensíveis? As preocupações da vida. Amanhã basta o seu cuidado. Nosso cuidado precisa ser para hoje. Veja, por exemplo,
o que Marta fez, né, quando nosso Senhor visitou a sua casa. Marta, Maria e Lázaro. Maria decidiu sentar-se aos pés de Jesus e escutá-lo. A Marta, agitada, atarefada com tantas coisas. E veja, gente, não é que Marta estava cometendo pecado. Não é que ela estava se embriagando, enchendo a cara. Não é que ela estava comendo, assaltando a geladeira o tempo todo. Mas estava tão atordoada com as coisas do mundo, com as coisas que passam. E veja, não estou dizendo coisas pecaminosas, não. Eram inclusive coisas virtuosas. Mas, no fundo, queria receber um elogio de Jesus. No fundo, fazia aquilo, né, para, o que as pessoas vão pensar de mim? Tem gente que só arruma a casa quando vai receber visita. Porque, o que as pessoas vão pensar de mim? Não é? Mas não arruma porque é uma virtude, porque é algo que é bom, porque é algo que precisa acontecer. Por isso, então, nós escutamos aqui a necessidade de nos tornarmos fortes. Veja o que diz Jesus. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Primeira coisa, então, ser vigilante. Segunda coisa, ficar sóbrio. Terceira coisa, rezar. E este rezar, minha gente, precisa acontecer paulatinamente na nossa vida. Imagina que você fala assim, agora, gente, preciso fazer o projeto verão. Dezembro está chegando, né? Vai que eu vou para a praia lá em janeiro, a gente ganha uma viagem, sei lá o quê. Preciso dar um jeito na minha vida. Não, agora o projeto verão 2026 já, porque 2025 já era. E aí começa a ver um vídeo de exercícios físicos ou coisas assim, lá na rede social, no YouTube, ou seja lá o que for. E aí já vê aquela pessoa que faz exercício todo dia, sei lá, faz uma maratona de 10 quilômetros por dia, assim, eu também quero fazer isso aqui. E já começa, não dá 1 quilômetro, vai infartar. Porque tem muito tempo que você não faz nada. Assim também, portanto, precisa ser os exercícios do Espírito. Por isso que Santo Inácio de Loyola nos apresenta o exercício, né, o retiro, é um exercício espiritual. E por isso precisamos observar. Quando a gente vê a vida dos santos, a gente fala, nossa, que coisa linda. Mas a gente só vê como algo lindo lá para ele. E pouco se esforça nós mesmos para vivenciar isso. E é fato, para que a gente consiga uma vida íntima com Deus, com o exemplo dos santos, a gente precisa começar. E começa dando volta no quarteirão. Até depois 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros, até a maratona dos 10 quilômetros. Né? Um exemplo, ano que vem eu quero ir também na caminhada do Lírio, saindo do santuário de São José até a capela do Mirante do Piquiri, para saudar a Nossa Senhora Aparecida. E você não foi esse ano por quê mesmo? Porque você é sedentário, porque você não aguenta dar a volta no quarteirão. E se você não começar agora, ano que vem você não vai de novo pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Percebe? Precisa começar pouco a pouco, precisa se exercitar todos os dias, precisa fazer o que precisamos realizar no nosso cotidiano. Por isso, a fim de terdes força, antes ficai atentos e orai a todo momento. Então, vigiai e orai. E aí então vem, né, São Paulo à comunidade de Tessalônica. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Então veja, aqui a pregação, o ensinamento, né, que nós pregamos, que nós anunciamos Jesus Cristo, que é o amor, não pode ficar só no ensinamento, só na pregação, precisa ser vivido. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, em todos os seus santos. Todos nós somos chamados, portanto, à santidade.
Não pode ficar uma coisa só para os canonizados. Todos nós precisamos nos esforçar verdadeiramente para sermos santos. Por isso, vigiai, ficai sóbrios e orai. Orai a todo instante, orai a todo momento. Não só no tempo da quaresma. E aí, minha gente, serve as penitências também para os outros momentos da nossa vida. Não só deixar de comer alguma coisa, não só deixar de beber alguma realidade, mas uma privação de sono. Por exemplo, quando alguém se propõe a fazer a quaresma de São Miguel junto com o Frei Gilson, a quaresma da igreja junto com o Instituto Hesed, está privando do sono, está dormindo um pouco menos, para poder também fazer esse processo de santificação. Não adianta nada, mesma coisa, eu pegar, fazer isso e depois jogar tudo para o alto. Ah não, já rezei demais na quaresma, agora não preciso seguir nada. Na próxima quaresma eu vou fazendo e vou deixando meio que na conta, né? Minha gente, o diabo, assim como Deus não dorme nem cochila, o diabo também não dorme nem cochila, porque ele quer perder as nossas almas. Enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Olha que São Paulo fala para a comunidade de Tessalônica. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Se São Paulo escrevesse essa carta para Alto Piquiri, será que São Paulo escreveria: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim? Ou ele escreveria: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e estáis longe de viver assim? Parece quase igual. Mas a diferença, já estáis vivendo assim, estáis longe de viver assim. Será que quando nós ouvimos, por exemplo, quando Jesus diz: cuidado com os vossos corações, não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Ou seja, Jesus quer, e para agradar a Deus, portanto, nós não podemos ser gulosos, não podemos nos embriagar, sermos bêbados, e também não nos preocupar, não nos atordoar com as coisas do mundo. Não é? Este é o ensinamento. Jesus, portanto, iria olhar para mim e para você, e São Paulo escreveria, se fosse para você essa carta: e já estáis vivendo assim, ou estáis longe de viver assim? Fazei progressos ainda maiores. Ou seja, não se acomode, não fique só aí, duvide de você mesmo, se exercite ainda mais, se esforce ainda mais. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor. Toda esta homilia foi instruções dadas em nome do Senhor, e que cada um de nós somos chamados a vivê-la, e cada um de nós somos chamados a colocar em prática, e cada um de nós deve colocar e analisar a própria vida, para que assim consigamos verdadeiramente não viver simplesmente o advento como mais um tempo, mas sim fazermos com que a nossa vida se conforme à vida de Cristo, e não nos esqueçamos no dia de Natal, no dia de Ano Novo, mas sim permaneçamos como aqueles que são encontrados vigilantes e em oração. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,